Bem-vinda e bem-vindo à parte C do nosso curso. É a melhor parte porque está acabando agora, vai ser breve. Então, para eu saber o quanto você reteu já de conhecimento só durante a aula, responde para mim as seguintes perguntas baseadas no estudo dos praístas de Sidney. A exposição tem quantas categorias? Marca aqui uma delas. 2. Qual o melhor esquema, pensando naquele diagrama, que vai representar a nossa exposição e desfecho? O nosso desfecho vai ter quantas categorias? Ou teve? 4. Quantas variáveis de controle foram incorporadas minimamente? Lembra que as variáveis de controle são aquelas que ajudam ou estão associadas naquela predição ou na explicação que a gente está investigando. E por fim, quais dessas variáveis, aqui na tela, não foi uma variável de controle? Responde aí que a gente vai ter uma ideia do quanto essa aula está conseguindo disseminar informação e conteúdo. As nossas exposições, elas têm tipos. Foram as agudas, as crônicas, as variáveis no tempo ou as intrínsecas inatas. Só que além disso também, elas possuem duração e vão determinar um outro conceito que vão ser o período de latência e uma janela crítica. E aqui é um pouco complicado para quem nunca esteve dentro das matérias biológicas ou da prática clínica, entender tudo isso, e a gente vai falar de forma bem resumida para poder conseguir colocar todo mundo dentro de uma mesma esfera para a gente partir para o mesmo conhecimento. A duração da exposição, independente do tipo que a gente está colocando, ela é o tempo que o indivíduo é exposto e vai importar para a ocorrência de um efeito adverso à saúde para certas exposições. Então vamos dar um exemplo, o tabagismo. Lembra que a gente falou que o tabagismo, na maioria das vezes, ele vai ser variável no tempo? Porque fumar um cigarro durante a sua vida inteira possivelmente não vai ter tanto impacto para o desenvolvimento de doenças cancerígenas ou do pulmão. Isso é diferente de fumar mais que um pacote de cigarro por dia durante 40 anos. Então, o tempo que a pessoa se expõe, a quantidade que ela vai receber da exposição, pode determinar a consequência, a gravidade do nosso desfecho. Então, ao longo do curso da vida, foi o que a gente falou naquele slide lá que tinha a Ângela, tinha o José, tinha os outros fulanos, ele vai ser importante para o desenvolvimento dos agravos. E dependendo de como eles variam no tempo, dependendo de como a pessoa se expõe, pratica, tem aquele estilo de vida, vai determinar outros conceitos, que é a latência e a janela crítica. Então, esse tempo de que eu estou me expondo, praticando certo estilo de vida, tendo alguns hábitos alimentares, ou estar ou não sob uma exposição, ela vai determinar uma janela que vai ser um período aqui de indução, que eu comecei a me expor. Então, essa exposição ela vai me induzindo a desenvolver o desfecho. Depois do desenvolvimento de desfecho, eu vou ter a janela crítica, que vai começar naquele momento, dependendo da exposição, ou depois de um tempo, aquele evento já ocorreu, e só depois eu começo a manifestar a doença, né, a janela crítica. Para essa primeira bibliografia aqui, do Nadovsky, ele considera que o período de indução é o tempo entre a ação causal até o início da doença. O período de latência é o tempo entre o início da doença e a detecção. É onde você consegue diagnosticar. Então, vai ser o período de latência. Para essa outra bibliografia aqui, que é o do Galeia, o período de latência vai ser o tempo entre a ação causal e o início da doença. Então, vejam que a gente tem aqui compreendido, na verdade, 3 momentos, que aí depende de como você vê. Mas, para o nosso curso, a gente vai estar sempre falando de
período de indução, quando começa a exposição até o desfecho acontecer. Esse desfecho, quando acontece, ele vai ter uma janela onde eu consigo diagnosticar aquela doença, que também vai estar depois o período de aparecimento dos sintomas. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que deixa isso bem esquematizado. Olha agora para o slide, não olha para mim. A pessoa está vivendo a sua vida de forma ali, bacana ou não. Ela começou a se expor. Depois que ela começou a se expor, passou um tempo, e aí a pessoa desenvolveu a doença ou pegou a doença, foi contaminada. Existe um período de latência, que é um período onde a pessoa já desenvolveu ou já se infectou, mas aí só depois que eu consigo identificar ou diagnosticar essa minha doença ou esse meu desfecho. Complexo, né? Isso aqui a gente chama da história natural da doença. Então, eu vivo minha vida, começo a me expor, depois desse período da exposição, começou o meu desfecho. Dependendo do que a gente está estudando, vai ter uma janela ali de eu conseguir diagnosticar ou não essa minha doença. E aí a gente vai ter esse período da identificação ou do diagnóstico. Nesse esquema aqui, as coisas estão bem afastadas, mas nem sempre ocorrem tão afastadas assim. Às vezes, se expor, por exemplo, a bomba de Hiroshima, a radiação, na verdade, que ela causa, já me dá o meu desfecho, eu já me expus à radiação, só que aí o período de latência, que não é mais a indução, vai ser curto para desenvolver alguns desfechos, e outros desfechos só vão aparecer depois, quando eu tenho um filho, e sucessivamente. Então, vamos explicar mais ainda, mais mastigado. Agora que a gente já sabe o que é a janela de indução, a janela de latência e depois o diagnóstico ou a confirmação. Um exemplo, um período de latência, o baixo peso ao nascer, associado com o desenvolvimento de doenças crônicas nesse bebê que nasceu com baixo peso. A janela crítica disso aqui foi a restrição calórica lá no primeiro trimestre, enquanto eu ainda era um feto, no desenvolvimento fetal. Isso só vai aparecer depois, ou seja, eu fui exposto nos primeiros 3 meses ainda de gravidez da minha mãe. E aí, esse meu período aqui foi o crítico. Começou a indução da minha exposição. E eu só vou desenvolver certos tipos de sintomas, apresentar lá na minha fase adulta. Então vejam que é justamente aquilo que eu falei. Apesar desse esquema estar bem delimitado, afastado, ele é pedagógico, ele é didático, ele depende muito da situação de interesse que a gente está investigando. Olha aqui uns exemplos. Então, o desenvolvimento de cirrose hepática. Então, a pessoa começa a beber, o que é diferente de desenvolver alcoolismo. E aí eu posso me tratar, depois eu posso recair, me tratar de novo, aí eu volto de novo a ser uma pessoa alcoólica e então eu vou ter cirrose. É diferente de eu beber um dia e já ter a cirrose hepática. Então vai depender muito do que eu estou querendo, né? Essas janelas. Onde vai estar essa indução? Começou desde quando eu comecei a beber. Eu comecei a me expor ao álcool. Depois eu apresento aquela exposição, né? Eu sou diagnosticado como alcoólico. E só depois eu vou ter a cirrose hepática. Então, olha como é diferente. Outro exemplo também vai ser do câncer do colo do útero. E um outro exemplo que é bem aplicável à nossa realidade brasileira, que é uma das doenças que mais incide, principalmente aqui no município do Rio de Janeiro, que vai ser a tuberculose e o agravo da tuberculose associado à AIDS. Né? Então, a gente hoje em dia já sabe, por os estudos naturais da doença, que muitos indivíduos tiveram já a exposição à tuberculose, se infectaram, mas não apresentam nenhum tipo de sintoma, não vão desenvolver a doença. Dependendo do seu estado imunológico, social, de estilo de vida, eu posso apresentar ou não
os sintomas. Nesse nosso exemplo aqui, a pessoa foi infectada com tuberculose. Começou o período de latência. Depois de um certo tempo, por causa do meu estilo, da minha situação de vulnerabilidade, eu posso também me infectar pelo vírus HIV. Não estou doente nem da tuberculose e nem doente com AIDS. Eu só fui infectado. São períodos latentes, né? Depois, por causa desse agravo associado da minha infecção por HIV, eu começo agora a ter uma tuberculose ativa, começo a ficar doente por causa da tuberculose. E aí, aquela minha infecção do HIV vai se transformar depois, por causa desse agravo associado ao desenvolvimento da AIDS. Então, as histórias naturais das doenças infecciosas, elas conseguem ser bem estudadas e determinadas, assim, esses pontos de quando começa. É muito mais difícil a gente estudar isso para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como a hipertensão e tal. Então, quando que eu começo a me expor para certos tipos de coisa? Quando que eu vou começar a ser hipertenso? E aí, além disso, vejam que, dependendo da história natural da doença, existe uma segmentação, existe uma quebra. Você pode se expor porque isso é variável durante o tempo. Eu posso beber, depois eu paro de beber, depois eu volto a beber, depois eu me recupero. Então, cada um deles vai ter que incorporar essa análise, por isso que entender como você mede vai determinar o método, né, do seu estudo, da sua investigação. Pensando aqui no nosso exemplo, para a nossa exposição, só entrar na água foi suficiente? Existe um tempo mínimo suficiente para determinar nadou ou não nadou? E como é que a gente vai medir quem nadou e quem não nadou? Para o nosso exemplo do nosso estudo, foi feito da seguinte maneira. Foi combinado entre os pesquisadores que quando eles fossem ligar para as pessoas que eles tinham cadastrado lá na praia, eles iam perguntar: você foi no mar e colocou a cabeça debaixo d'água? Deu um mergulho? O mergulho colocou a cabeça debaixo d'água? Isso vai ser considerado nadou. Então vejam, a gente está medindo a nossa exposição de forma nadar ou não nadar. Isso a gente está determinando pelo autorrelato, onde nós estamos combinados que o nadar é colocar simplesmente a cabeça debaixo d'água. E aí o nadar em água poluída ou não, já não vai ser mais baseado no autorrelato do indivíduo. Vai ser baseado no teste laboratorial das águas que foram colhidas no mesmo momento da entrevista. Esse combinado, essa determinação, ela é muito pautada no especialista do assunto. Então, quem entende sobre contaminação através da água, vai ter que dizer: só entrar na água e colocar a cabeça debaixo já é o suficiente. Por que a cabeça? Porque você vai ter contato com as vias orais, né? Os olhos, a boca, o ouvido. Então isso aí vai depender muito do seu problema e de como que ele se desenvolve. Quais são os períodos de indução, de latência, as janelas críticas para aquela exposição. Por isso que toda investigação epidemiológica, ela sempre está precedida por uma grande revisão bibliográfica sobre aquele tema, para você entender o que é necessário ou suficiente para desenvolver aquele desfecho e o quanto que isso é necessário também importa. Aqui, o nosso desfecho também foi medido através da ligação. Na mesma ligação que foi feita 7 a 10 dias depois, onde a gente perguntou: e aí, nadou? Colocou a cabeça para debaixo d'água? Ah, tá, beleza então. Aí eu marquei aqui, nadou. E agora, depois desses 7 ou 10 dias que a gente está se falando, você apresentou algum tipo dessas manifestações aqui? Se sim, a pessoa teve o desfecho. Se não, a pessoa não teve o desfecho. Então vejam, a gente está colocando as coisas de forma sempre categórica. A exposição, depois a gente vai falar de uma ordinação, né, que a gente já viu, que é o não nadar, nadar em água poluída, nadar em água não poluída. E o nosso desfecho, vamos ter duas categorias: apresentou algum tipo desse desfecho ou não apresentou nenhum tipo
desses sintomas aqui. Então tudo isso é combinado, é pautado, pensando na estrutura, no dinheiro, no tempo que eu tenho e também se eu vou conseguir depois generalizar, interpretar os meus resultados. Colocando de forma prática, aqui está sobreposto, mas é com desfecho. Por que com desfecho? Qualquer um daqueles, a pessoa disse sim, para qualquer um daquilo, a gente marcava que a pessoa teve o desfecho. A pessoa disse não para todos aqueles, então não tinha um desfecho. Então lembra que a gente dividiu em 3? Então aqui a minha exposição, ela vai ser ordinal, não vai ser binária, né? Porque eu tenho 3. A primeiro nível de exposição, que é o nadar em água poluída, essa primeira linha aqui. A segunda exposição é nadar em água não poluída e a terceira é não nadou. E o meu desfecho é sim ou não. Então, ó, para o nosso exemplo aqui, só para a gente falar como é que a gente mediu, então a gente teve primeiro um risco. Qual foi o risco de desenvolver o desfecho nadando em água poluída? O cálculo que vai ser feito, vai ter aula de medidas de frequência e de efeito, de associação, né? Eu peguei todo mundo que tinha aquele desfecho dentro desse grupo, que foi nadar em água poluída. Então o risco de desenvolver o desfecho nadando em água poluída é de 35%. O risco de desenvolver o desfecho em que nadou em água não poluída é o mesmo pensamento, o mesmo método. Eu pego todo mundo que desenvolveu o desfecho e divido por aquela população inteira daquele grupinho ali. Então o risco aqui é de 26%. E aí eu posso então comparar esses meus subgrupos, né? Qual que é o risco de ter esses sintomas ou de se infectar quando eu comparo quem nadou, só quem nadou, mas um grupo nada em água poluída e o outro nada em água não poluída. Então, comparando um ao outro, se eu tenho um risco e um outro risco, eu vou ter a razão desses riscos. E aí dá 33. Por isso que lá na parte A, que a gente falou que o resultado do estudo concluiu que existia um risco aumentado de 33% de se contaminar ou de apresentar doenças infecciosas quando comparamos entre quem nada em água poluída contra quem nada em água não poluída. Então, estou falando só de quem nadou. Eu estou comparando só esses dois grupos aqui. Esse terceiro grupo aqui, ele pode ser utilizado como uma categoria de referência, que vai ajudar a gente a determinar a gravidade, traçar uma associação, dizer que está de fato associado. Tá bom? Então, em resumo, vamos começar já a terminar. Nós temos as nossas variáveis, que eu comecei a me referir a ela como coisas. Essas variáveis, elas vão diferenciar os meus indivíduos, vão organizar os meus indivíduos, tais como também a minha exposição e meu desfecho. Isso vai me gerar os indicadores de saúde, que vão refletir uma situação de saúde da população ou daquele grupo de indivíduo. E aqui nós temos alguns tipos de indicadores. Eles podem estar apresentados e coletados de forma binária, ordinal ou contínua. E esses meus indicadores de saúde, eles vão estar sempre representando as relações entre as minhas exposições e desfecho. E essas minhas exposições, elas podem ser aguda, quando acontece em um período curto e não se repete, ou crônica, ou ainda variável no tempo, como o tabagismo. Essa minha exposição, ela pode ser de longa ou curta duração, o que vai determinar todo aquele período de indução, que é quando começa a exposição, indução, depois o desenvolvimento do desfecho, aquela janela latente, que é quando eu consigo depois aqui identificar ou diagnosticar o meu desfecho. Isso vai ter um impacto no momento crítico da vida ou um efeito acumulativo. O efeito acumulativo a gente pode pensar sobre o alcoolismo e o tabagismo, e uma janela crítica ali que vai ser no momento da vida, um bom exemplo vai ser a privação de certos nutrientes nos primeiros 3 meses de vida. Então, tá vendo como não dá para decorar? Vocês vão ter que incorporar esses conceitos e pensar sobre todos eles, ok? Então aqui a gente termina
a nossa aula 2. Eu espero que vocês tenham entendido. Revisem o conteúdo, leiam os capítulos 1 e 2 do Kleinborn e façam o exercício que vai estar postado aqui no tópico 2. Respondam os exercícios de forma individual. As dúvidas que vocês tiverem sobre o exercício, a gente vai tratar de forma ao vivo na quinta-feira. As dúvidas do exercício. As dúvidas que vocês tiveram sobre a aula, as contribuições que vocês querem fazer, perguntas, vai colocando no fórum, porque a gente consegue compartilhar as dúvidas e construir o conhecimento juntos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa a sugestão, fala das suas dúvidas aqui no fórum, faz o exercício. Quinta-feira a gente se encontra para sanar as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.